Será que só eu que sou uma mulher de fases, ou será que isso é tão comum no universo feminino que as pessoas precisam falar um pouquinho mais sobre isso? Vamos conversar sobre as fases da vida da mulher? Olá, minha alma! Eu espero que hoje você esteja melhor do que ontem. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa. Eu estou no meu processo de autocura enquanto eu estudo para curar outras pessoas. Se você não é inscrita nesse canal, já se inscreve, deixa o seu curtir nesse vídeo, o seu comentário sobre o assunto, ou compartilha com aquela amiga que você percebe todas as fases que ela tem. Conversar sobre as fases da vida da mulher é algo que eu vou ser muito sincera. Não faz muito tempo que eu percebi sobre as fases da vida da mulher. Eu sabia que acontecia algo ali, né, no nosso útero, nosso ovário, nossos hormônios, mas assim, eu não levava isso tão a sério. Até porque a parte de TPM, digamos assim, não era algo que fazia parte muito, não fazia muita parte, né, na minha vida. Então eu não dava muita bola para essas coisas, mas de uns tempos para cá, ela começou a intensificar e eu comecei a perceber um pouquinho ela nas minhas fases. E que fases são essas? Né? Homens que estão assistindo esse vídeo por alguma razão. Sim, a sua mulher, a sua namorada, aquela pessoa que você ama, ela é feita de fases. Fases que fazem parte da vida de todas as mulheres. Não é que a gente é complicada, de lua. Nós somos de lua, mas nós somos cíclicas. Então, nós temos fases. É diferente de vocês, porque vocês são muito linear, né? Com as emoções, com a força, são muito mais direto do que nós. E nós dependemos muito dessa questão das nossas fases, principalmente no humor. Então, vocês têm um pouquinho mais de paciência e assistam esse vídeo até o final para você entender o porquê disso tudo, tá? E mulheres, entendam, essas fases não é para prejudicar você, não é que você é estranha, não é nada disso. Isso é natural dos seus hormônios, do seu corpo, as informações que ele vai passar justamente por você ser uma mulher e ser cíclica. Então, não fica aí se julgando, não. Vamos tentar entender um pouquinho todas as fases. Eu vou colocar nomes da lua para você conseguir entender essa questão das fases que a gente passa. Então, bora lá, que eu vou falar sobre a primeira fase que a gente passa. A primeira fase que eu vou falar com vocês é a lua nova. Aquele momento que o seu corpo ele pede silêncio, acolhimento, descanso. Se você pratica esporte, é um momento que você tem que pegar um pouquinho mais leve no peso, escolher umas atividades mais leves para você fazer. É um momento mesmo para você se permitir descansar. Né, que é a fase menstrual. Nesse momento não é momento de você forçar nada, buscar nada muito intenso para você, nem nas emoções, nem nas atividades, nem na sua rotina. É um momento que você deve se permitir mesmo esse descanso, porque é a hora que teu corpo está passando pela fase da lua nova. É a hora da fase menstrual. Teu corpo está trabalhando para poder liberar aquele momento que não teve um bebezinho. Então, o teu corpo precisa estar mais relaxado, mais tranquilo, para que você consiga passar nessa fase sem tanto nervosismo. Nesse momento, você nem precisa, nem pode, digamos assim, querer forçar demais. Então, respeita o seu momento da lua nova. É um momento, homens, que a mulherzinha gosta de receber um chazinho no final do dia, um chocolatinho quente, ou até mesmo um chocolatinho 70% cacau aí, que é a hora que ela precisa ser cuidada, que ela precisa ser mimada, para poder passar esse período aí mais tranquila, sem querer virar um vulcãozinho, né, em erupção. Então, vamos respeitar mulheres nesse momento e homens, por favor, mimem as suas mulheres no momento da lua nova, que é a fase menstrual. Na fase da lua crescente, vamos chamar assim, na fase folicular, é o momento que a sua energia ela começa a ser retomada. É uma fase de recomeços que a gente tem. É aquele momento que você começa a se sentir um pouquinho melhor, que você já começa a retomar normalmente as suas atividades, você começa a entender e ver que as suas emoções, assim, estão começando a voltar ao normal, ainda não é 100%. Também temos que respeitar esse momento, começar a buscar coisas que a gente gosta, até mesmo para pegar no tranco, digamos assim. Então, nessa fase da lua crescente, é o momento que você está retornando aos pouquinhos. Então, também demanda aí um respeito consigo mesma. Entender que também faz parte das suas fases, do seu humor, é o seu corpo que está trabalhando para esse retorno para você mesma. É a hora que você começa a tirar a cobertinha, né? Tira a cobertinha da cabeça, começa a olhar para fora, te dá vontade de fazer uma skincare, passar um tempinho mais assim, se sentindo mais bonita.
é a hora que começa as coisas voltar ao normal. Então, é importante que você comece a entender que depois da fase menstrual é a hora que você tá voltando para si, né? A hora que a lua ela tá começando a ficar crescente, né? A sombra já tá passando. E aí você começa a retomar suas atividades com um pouquinho mais de força para a próxima fase, que é fase ovulatória. A hora que a mulher tá ovulando, é a hora que ela consegue se sentir assim o máximo, entendeu? Só que a notícia ruim é que isso aí dura em torno de 7 a 10 dias. Mulheres, a gente consegue se sentir assim maravilhosa mesmo durante 7 dias no mês. Estão entendendo, homens? São 7 dias apenas que a mulher consegue se sentir assim 100% dona de si, aquela fase top. Duram apenas 7 dias. Só para vocês terem noção do que a gente passa aqui dentro. Não é culpa da gente, não. Entendeu? É culpa dos nossos hormônios, das fases, né? Que envolve o organismo da mulher. Então, meninas, não se julguem quando vocês estiverem um pouquinho borocochô, entendeu? Porque a fase da lua cheia, que você tá radiante, dura apenas 7 dias. Porque a próxima fase, qual que é, minha gente? Bora lá. É a fase que a gente começa a minguar de volta. Entramos na fase que a gente volta a minguar de novo, né? A fase lútea, que a gente chama. Então é a hora que a gente começa tudo de novo. Que o humor, aquela alegria toda que estava na semana passada vai embora. Que qualquer coisinha você vira uma bombinha prontinha para estourar, né? Que o vulcão vai entrar em erupção em breve. Então é essa fase da lútea que a gente chama, né? A fase minguante, vamos chamar assim, que a gente começa realmente a minguar, que a gente começa a se desanimar, que qualquer coisa estressa. É a hora que você fica assim, misericórdia quem estiver por perto, não é mesmo? E é exatamente nessa fase que entra a TPM. Que a gente leva ela muito como uma inimiga, né? Porque a gente sente dor na mama, né? Começa a dar cólica, é uma fase difícil. Homens, entendam a fase da TPM da mulher. Não é fácil, é a hora que o corpo tá dando sinal, é a hora que ele quer, né? Que vai vir a fase menstrual, então é o que antecede isso, então é muito complexo, porque dói, porque incomoda, a gente sente um monte de coisa, nossas emoções estão à flor da pele. E por que eu tô falando tudo sobre isso? Porque nesse período da TPM, que a gente leva ela como uma inimiga, na verdade ela traz mais informações. Existem coisas que a gente guarda no nosso emocional, no nosso íntimo, né, que na TPM ele fica muito mais aflorado. Então a gente consegue, por mais que é uma fase difícil, a gente começa, para quem está no processo de autocura, é importante que você perceba na sua fase de TPM que as emoções vão estar um pouquinho mais afloradas. Então, aquilo que te irritava um pouco vai te irritar o dobro. E aí você consegue pegar informações do teu inconsciente daquilo que precisa ser posto para fora, né? Alguma emoção reprimida, algo que te incomoda, mas que na fase da lua cheia, por exemplo, você deixa passar despercebido. É nessa hora que a gente precisa acordar e observar como que a gente está reagindo às coisas. Então, para vocês terem noção de como as emoções, elas também, né, da mulher principalmente, elas dependem dessa fase. E a gente consegue tirar informação. Então, não leva a TPM como uma inimiga sua. A TPM, ela pode te ajudar a descobrir coisas sobre você, né, os casulinhos que a gente precisa abrir para passar o processo da autocura, para melhorar nossas emoções e também tem controle sobre nós mesmos. Então ela ajuda a gente a perceber. Então, quando você entrar na sua fase de TPM, por mais que você não esteja tão bem, homens, por favor, né, elogiem sua mulher nesse momento, ajude ela nas coisas da casa, porque é um momento muito difícil. E vocês, mulheres, procurem a usar a TPM como algo que vai fazer parte da sua vida, não tem como você fugir, e nesse momento você consegue colher as informações necessárias para te ajudar nesse processo de autocura, porque tudo está mais aflorado, então fica mais fácil de você observar e também de você anotar no seu caderninho. Gente, faça um caderninho para vocês anotarem as suas emoções, principalmente nesse período. Então é o período que você vai estar mais chorosa. Então por que você está mais chorosa? Ai, dá vontade de chorar do nada. Né? Então respeite esse momento, é a hora de você acolher as suas emoções. Ai, tô super irritada, meu esposo falou lá, gritou comigo, a coisa ficou feia. Por que isso te incomoda tanto? O que está por trás disso? Então, na sua fase de TPM, procure colher informações sobre você mesma, anota, porque na próxima fase que você vai estar naquele momento de descanso, de reclusão, talvez fica mais fácil de você, depois que as nuvens passam, né? Fica mais fácil de você observar e entender um pouquinho sobre você. E talvez até mesmo quando você for fazer a sua terapia, conversar com a sua analista, você consiga perceber essas informações e trocar com ela para você poder puxar do seu inconsciente. Então,
nesse momento da TPM, procure cuidar mais das suas emoções e observar mais sobre você. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário, como que você passa pelas suas fases, né? A minha lua mais linda, que fase que você está agora? Eu estou entrando na primeira fase, né? Então, nesse momento é um momento que eu vou me acalmar, me ficar mais no meu silêncio, né? Então, nesse momento eu tô buscando me permitir, né? Me tranquilizar para eu passar por essa fase de forma mais respeitosa e mais carinhosa comigo mesma. Então, aqui fica o meu grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Deixe seu comentário, não esquece de curtir e até o próximo vídeo.